Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez e hoje eu quero conversar com você a respeito do aspecto mais público da vida do cristão. Sim, nós vivemos neste mundo, vivemos em uma sociedade e nós vamos interagir e devemos interagir com todos os tipos de pessoas. Pessoas que creem naquilo que nós cremos, pessoas que não creem naquilo que nós cremos. Enfim, nós vivemos dentro de um ambiente coletivo e precisamos nos portar como cristãos também nesse ambiente. E como é isso? Como o cristão deve se portar nesse aspecto mais público da sua vida? E principalmente, como o cristão lida com os inimigos que aparecem no meio do seu caminho? Sim, e eu não estou falando aqui a respeito do inimigo da nossa vida, né? Do inimigo da nossa alma, Satanás. Não, neste momento eu estou falando de forma mais específica a respeito de outras pessoas mesmo. Pessoas que aparecem na sua vida e se comportam como inimigos. Sabe, aquele vizinho que joga o lixo no seu quintal, aquele sócio que te traiu e fez os seus negócios se perderem, você perdeu tudo. Aquela pessoa que te provocou dores, que te causou problemas. Essas pessoas, como devemos lidar com essas pessoas que nós encontramos nessa vida? Para isso, hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 26. Vai abrindo aí a sua Bíblia, coloca lá no capítulo 26, nós vamos começar no versículo 26 e vamos até o versículo 35. Bom, eu acredito que você conheça Abraão, né? Eu acho que você sabe alguma coisa a respeito desse homem, porque esse nome é um nome muito famoso, até para quem não é cristão. Abraão é realmente muito conhecido, porque ele foi um homem muito importante. Ele é conhecido como o pai da fé. Ele foi simplesmente o homem escolhido por Deus para dar origem a uma família. Essa família se tornaria uma nação e Deus nasceria nessa nação. Deus tinha um plano de salvação. Quando o homem pecou e se tornou separado de Deus, se tornou inimigo de Deus, quando o homem decidiu viver contra o Senhor e trouxe sobre si culpa e tormenta, Deus então começa a colocar em prática, em ação, um plano para nos salvar e nos trazer de volta para o seu coração. E esse plano consistia em que ele mesmo nasceria aqui, entre nós, entre os homens, e resolveria as coisas em nosso lugar, pagaria o preço pelos nossos pecados e dessa forma nos salvaria, dessa forma nos traria para perto de novo. Para colocar esse plano em prática, ele então começou a construir uma família e futuramente dessa família uma nação seria formada para que então ele pudesse vir ao mundo, porque sim, Deus viveu tudo aquilo que lhe era direito enquanto ser humano. Ele de fato nasceu de uma mulher, foi um recém-nascido, foi um bebezinho, se tornou um adolescente, um jovem, um adulto, então cumpriu, finalizou a sua missão aqui na Terra, nos salvando. E para dar origem a essa família, ele escolhe um homem, né? Para dar partida, para começar tudo isso, ele escolhe um homem que seria o pai de todo esse plano, que participaria dessa família, dessa nação, e esse homem era o tal do Abraão. Nós já estudamos aqui que Abraão vinha de uma linhagem específica, a linhagem dos setitas, né, os descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que era temente a Deus. Filho de Adão e Eva que guardava os ensinamentos do Deus verdadeiro, que tinha aprendido com o seu pai Adão, tinha aprendido com Adão as coisas de quando ele ainda vivia no jardim do Éden. E Sete guardou isso no coração e passou adiante para os seus familiares, para os seus descendentes, até que a gente chegue em Abraão. Deus então chama Abraão e começa uma história com ele. Abraão vai se tornar um grande amigo de Deus. Nada mais, nada menos do que o seu melhor amigo era o próprio Deus, caminhava lado a lado com ele. E é claro que todos ao redor percebiam o impacto disso. Então Abraão era um grande homem. O que acontece é que Abraão vai ter um filho. E esse filho vai nascer de forma milagrosa. Quando Abraão tinha 100 anos, a sua esposa tinha 90. A sua esposa, além de ser avançada em idade, também era uma mulher estéril. Mas então eles têm um filho de forma milagrosa e o nome desse menino era Isaac.
Os anos se passaram, Abraão, como qualquer homem, faleceu e o seu filho ficou. E agora a questão é, Abraão era um grande homem de Deus, isso era notável, estava à vista de todos. Será que Isaac seria como o pai? Será que Deus também estava com Isaac? Ou Isaac estava sozinho? Será que Isaac poderia contar com Deus de seu pai, ou ele migraria pelos desertos de Canaã sozinho? Será que Isaac seria um grande homem de Deus como seu pai foi? No capítulo 26, nós estamos estudando exatamente isso, a história de Deus com o filho de Abraão, a história de Deus com Isaac. No começo do capítulo, a gente vê a primeira vez em que Deus aparece para Isaac e começa a tratar com ele de forma pessoal, de forma específica. E ao longo de todo o capítulo 26, nós estamos estudando esse relacionamento, essa história do filho de Abraão com o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus Criador. E agora no versículo 26, nós vamos encontrar Isaac em um ambiente mais tranquilo, onde parece que as inimizades já não existem mais, ele está em um momento da sua vida de maior paz e tranquilidade. Então, vamos ao versículo 26, que diz o seguinte: Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então, Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Vamos compreender o que o texto quer nos ensinar hoje? Vamos falar com o Senhor rapidamente. Pai, nós pedimos para que o Senhor se revele neste momento, que o Senhor se manifeste e coloque em nosso coração a palavra, a mensagem que o Senhor quer nos comunicar com essa porção. Peço para que o Senhor abra o meu entendimento, coloque as tuas palavras em minha boca e peço para que o Senhor abra o coração de quem está me ouvindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 26, a gente começa com a seguinte expressão: por aquele tempo. Como eu disse, Isaac estava vivendo um momento de maior tranquilidade, de maior paz na sua história. Ele estava em uma região que depois ficou conhecida como a região de Berseba. E nessa região, ele não encontrou resistência ali. Ele conseguiu firmar o seu acampamento. Nós vimos no vídeo anterior que nessa região, Deus apareceu a Isaac mais uma vez, se revelando a ele, mostrando que ele era o Deus de seu pai, que ele estava com Isaac e que Isaac não precisava temer. Isaac tinha passado por muitas dificuldades antes de chegar neste momento. Então Deus, de forma misericordiosa, como um bom, zeloso, manso, carinhoso Senhor, ele aparece a Isaac e faz questão de abrir os olhos de Isaac, consolando o seu coração e deixando claro que ele sempre esteve com Isaac, mesmo durante todas aquelas dificuldades. Ele era o Deus de Abraão e agora ele estava com Isaac. Isaac não precisava temer, porque ele iria cumprir sobre a vida de Isaac todas as promessas que ele havia estabelecido sobre a vida de seu pai e que agora estavam sobre a vida dele. Depois que Isaac tem esse momento tão profundo com o Senhor, ele vai reagir a isso, levantando um altar e cultuando publicamente ao seu Deus. Ele arma o seu acampamento e se estabelece naquela terra. No versículo 25, nós vimos que depois que ele faz tudo isso, os seus servos chegam com a notícia de que encontraram um novo poço. E nós aprendemos que o poço ele é muito fundamental para esse contexto.
Isaac era um líder nômade, ele vivia em acampamento, ele migrava de região em região sempre que as circunstâncias daquela terra o impulsionavam a migrar para um novo lugar. Ele procurava se estabelecer perto da fonte de água, porque a água é fundamental para a sobrevivência do homem. E como alguém que acampa em uma região árida, ele precisa acampar perto de fonte d'água. E essa água era usada para o seu sustento, para o sustento do gado, para o sustento do clã. Vamos lembrar que Isaac não acampava sozinho, mas ele tinha um povo, muitos servos, muitas pessoas, com certeza mais de 600 pessoas que viviam dentro do seu acampamento. Então a gente está falando de um grupo significativo de pessoas que migram pelo deserto e acampam, constroem a sua vida perto de regiões onde eles possam ter água para dar de sustento aos animais, para si próprios, para higiene e assim por diante. Então a água ela era de vital importância. Isaac não poderia permanecer em um lugar se ele não encontrasse ali uma fonte d'água, porque isso significava colocar em risco a sua vida e de todos aqueles que estavam acampando com ele. Por isso, encontrar um poço era fundamental. E nós vemos no versículo 25 que quando Isaac chega em Berseba, ele tem esse momento com o Senhor, ele acampa ali e logo os seus servos conseguem cavar um poço. O processo de cavar um poço, gente, não é tão simples. Às vezes falando, parece que eles foram lá e simplesmente, rapidinho cavaram ali até a areia e acharam um veio d'água. Não era assim, cavar um poço era trabalhoso, envolvia recursos, envolvia mão de obra, era penoso, era difícil. E Isaac vinha cavando poços já há muito tempo, procurando um lugar para se estabelecer. E finalmente ele encontrou ali um lugar tranquilo, onde não houve resistência, onde não houve inimizades, e os seus servos conseguiram encontrar esse poço. Porém, no versículo 26, a gente percebe que aconteceu uma coisa muito importante entre o momento em que Isaac chega em Berseba e o momento em que o poço é encontrado. É como se o autor aqui do texto, Moisés, estivesse abrindo um grande parênteses e dizendo assim pra gente, olha, Isaac chegou em Berseba, Deus falou com ele, ele fez um altar para o Senhor, ali foi encontrado um poço, mas antes de encontrar o poço, aconteceu uma coisinha que eu preciso contar para vocês. E foi por aquele tempo que Abimeleque recebeu uma visita surpreendente. E no versículo 26, nós vimos que a visita era nada mais, nada menos do que Abimeleque de Gerar, o seu conselheiro pessoal Alzate e o seu comandante Ficol. Vamos entender quem é essa figura Abimeleque. Abimeleque era um termo utilizado para nomear o rei do povo de Gerar. O povo de Gerar eram os filisteus. Esses filisteus aqui que eu estou mencionando não é o mesmo povo ali dos filisteus de Davi, sabe, do gigante Golias? Não, são povos distintos. Eles carregam a mesma nomenclatura, mas eles têm origem distinta, são povos totalmente diferentes, tá bom? Então, em Gerar, que era a terra onde Isaac havia habitado no passado e havia ficado um bom tempo ali em Gerar, quem ocupava aquela região era o povo filisteu. E o rei do povo filisteu era Abimeleque. Abimeleque era um termo, como eu falei, assim como César, assim como Faraó, não era o nome pessoal dele, era o termo usado para atribuir à pessoa do rei. Assim como Ficol, também era um termo utilizado para o comandante do exército, sabe? Soldado, sargento, general. Ficol era o comandante do exército, era um termo atribuído ao comandante do exército filisteu. Então, Isaac está lá na sua tenda, no seu acampamento, quando ele recebe uma visita surpreendente. Ele recebe o rei dos filisteus, o rei Abimeleque, em seu acampamento. E essa visita era uma visita oficial, porque o rei chega lá junto com o seu conselheiro pessoal e junto com o comandante do exército. Então não era qualquer visitinha, mas era uma visitinha oficial. Sendo assim, com certeza Isaac, quando avistou o rei, ele entendeu que o rei estava vindo comunicar algo importante, algo oficial. Então, vamos entender. Quem é Abimeleque? Abimeleque, ele é o rei. Ele comanda um povo. Ele domina sobre uma região. Ele não é qualquer pessoa.
ele é poderoso, ele é alguém que ocupa um status significativo em um período que a terra, eles tinham a posse da terra no sentido de uso, né? Não existia, não é como hoje que você tem os países bem definidos e tudo mais. Não, eles ocupavam a terra, usavam a terra e defendiam ela. Se outro povo viesse, causasse guerra, fosse mais forte e conquistasse essa terra, esse povo que havia sido conquistado virava escravo, era morto e essa terra virava desse novo rei. Era assim que funcionava naquela época. Então, se Abimeleque era o rei dos filisteus, já por muitos anos ele estava sendo capaz de proteger Gerar, de manter Gerar debaixo do seu controle, de resistir a invasões, de resistir a outras guerras. Ele era um rei poderoso, ele tinha um exército pessoal. E é esse rei que está chegando para falar com Isaac. E Isaac é nada mais, nada menos do que um líder nômade. É verdade que Isaac era poderoso porque ele era um homem muitíssimo rico. Nós estudamos isso nos versículos anteriores, que Deus abençoou Isaac e ele enriqueceu muito. Ele enriqueceu tanto que o povo filisteu começou a ter inveja dele e começaram a dificultar a vida de Isaac. Dificultaram tanto que no momento em que Isaac esteve diante de Abimeleque, pedindo, provavelmente indo pedir ajuda diante daquela situação em que o povo filisteu estava complicando a sua vida, Abimeleque vai ficar tão temeroso, ele vai ter tanto medo do poder que Isaac havia acumulado em suas mãos por causa da sua riqueza, que ele vai expulsar Isaac da terra de Gerar. Então é verdade que Isaac não era qualquer homem, ele não era um homem que não tinha nenhum poder, ele era sim um homem importante, um homem poderoso, ele tinha se tornado esse homem, mas ele era apenas o líder de um clã, ele era estrangeiro naquela terra, digamos assim, ele não tinha um lugar para chamar de seu, e o seu clã era um grupo que migrava de região em região, não era um exército bem formado, treinado para guerrear, não era um homem que encabeçava guerras para conquistar novas terras, entende? Então, ainda que Isaac fosse sim um homem poderoso, ele estava em um nível diferente de Abimeleque. E agora nós estamos vendo esse rei que tem esse poder se movendo na direção de Isaac. E nós já lemos que ele vai se mover na direção de Isaac pedindo por um acordo de paz. Gente, esse homem tinha poder para armar uma guerra se ele quisesse. Se ele realmente estivesse apenas com medo de Isaac, ele poderia chamar o seu conselheiro, chamar o comandante do exército e falar: olha, esse homem é um risco para nós. Ele pode querer armar algo contra o nosso povo e dominar as nossas terras, então nós precisamos dar um jeito nele. Nós precisamos armar uma guerra e matar o seu povo e destruir ele para não perdermos o que nós temos, para manter a nossa proteção, para manter a nossa terra, o nosso espaço, a nossa vida. Isso seria o natural para o momento. Isso seria o esperado para como as relações aconteciam naquela época. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um rei indo visitar um líder nômade e quase que implorando para que esse líder ficasse em paz com ele, para que esse líder não lhe fizesse mal. Aqui nós estamos vendo o poder do nosso Deus que move a mente humana para alinhá-la à tua vontade. Gente, era do interesse de Deus que Isaac pudesse se estabelecer naquela terra e viver anos de paz. Lembra que eu falei no começo? Deus tinha o plano, o propósito de desenvolver a partir de Abraão uma família especial, uma família que seria separada, distinta, uma família que viveria uma história totalmente diferente de todos os outros povos do mundo, que seria liderada pelo próprio Deus, porque o plano de Deus é que lá no futuro essa família se tornasse uma nação e mais para frente ele mesmo nascesse nessa nação para nos salvar. Então era do interesse de Deus que Isaac pudesse desfrutar de tranquilidade, de paz naquela terra pelos próximos anos, para que ele pudesse criar os seus filhos, porque os seus filhos, ou melhor, um deles, carregaria a mesma promessa que estava sobre ele, e dessa forma o plano de Deus passaria adiante e se concretizaria em Jesus, entende? Então era do interesse de Deus que Isaac desfrutasse de paz naquele momento na terra.
E dessa forma Deus move o coração do homem, Deus move a mente do homem para que ele cumpra com a sua vontade. O nosso Deus não é um Deus fraco. O nosso Deus tem o poder de mover a mente humana. Tem uma frase que eu li no comentário de Calvino enquanto me preparava para falar com vocês, que eu achei muito fantástica. Ele fala o seguinte: a mente dos homens está nas mãos de Deus. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos acovardar. Nós não temos um Deus fraco. Nós não precisamos temer as ações, as investidas de Satanás, porque nós estamos em Deus e maior é o nosso Senhor. Nós não precisamos viver como quem vive com o coração em covardia, como quem tem medo, sabe, do outro. Não, nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tem nas mãos a mente humana e Ele pode mover essa mente para alinhar tudo ao seu propósito e à sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você conhece alguém perto de você que tem um coração tão endurecido e você ora por essa pessoa, mas tem dias que você é tomado por uma total falta de esperança e você pensa assim: não, essa pessoa é dura demais, não tem jeito, não, essa pessoa ela não entende, essa pessoa ela não acredita, ela não ouve, não adianta, essa pessoa é muito dura, não tem jeito para ela, não tem jeito para ela. E eu quero te dizer hoje que não, Deus pode mover o coração, Deus pode mover a mente, Ele tem esse poder. Eu e você não podemos converter ninguém. Eu e você não podemos mudar o coração de homem nenhum. Nós não temos poder para isso, mas Deus tem. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que abre o coração do homem para que ele enxergue Jesus Cristo. É o próprio Jesus que atrai os seus para ele e não o contrário. Então, confie no Senhor, descanse nessa verdade que o teu Deus é poderoso para dobrar corações, para dobrar mentes à tua vontade. E é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, é da vontade de Deus que todo homem conheça a verdade. Então Deus tem poder para isso, Ele tem poder para dobrar sim a mente do homem, para alcançar os teus propósitos, para alcançar a tua vontade. Ore com essa fé, ore baseado nessa convicção de que Deus pode sim dobrar o coração do homem. E foi isso que Deus fez. Deus moveu Abimeleque, Deus fez com que Abimeleque fosse ao acampamento de Isaac pedir por um acordo de paz. E isso está acontecendo pela segunda vez na história. Essa mesma questão, esse mesmo acontecimento também ocorreu na vida de Abraão, lembra? O próprio Abimeleque, não o mesmo, né? Mas o rei da época, o rei dos filisteus da época e o Ficol da época foram ao acampamento de Abraão pedir por um acordo de paz. Deus moveu o coração desses homens poderosos duas vezes na história. O nosso Deus é maior do que as instituições humanas. O nosso Deus é maior do que o poder que o homem diz ter. Você entende isso? Não tenha medo. Pode ser que Deus esteja te levantando para anunciar a verdade e você está mexendo no vespeiro, sabe? Quando você abre a boca e fala a verdade, as instituições humanas, elas se incomodam. Você começa a causar incômodo porque você está falando a verdade, porque você está atraindo os olhos das pessoas para Jesus Cristo e tirando os olhos dela dos poderosos, dos arrogantes, dos gananciosos. E pode ser que isso às vezes te dê medo, mas acredite, o teu Deus é maior do que qualquer instituição humana. O teu Deus é maior do que qualquer homem que pensa ter algum poder. A mente dos homens estão nas mãos de Deus. Creia nisso. Ok, você entendeu que Abimeleque não era qualquer homem, era um rei, era alguém poderoso e, portanto, o fato dele ir a Isaac é um grande feito do Senhor. Mas eu também quero que você entenda quem Abimeleque era para Isaac. Para isso, vamos voltar um pouco na história. Se a gente volta alguns versículos aqui no capítulo 26, a gente vai lembrar tudo que Abimeleque causou na vida de Isaac. Lembra, Isaac chega na terra de Gerar, comandada pelo rei Abimeleque, fugindo de uma situação de fome. Então ele estava passando por uma situação muito difícil, ele e todo o seu clã. Uma situação que colocava a sua vida em xeque, colocava a vida do seu clã em xeque.
Se Isaac não encontrasse um lugar onde tivesse alimento, onde tivesse sustento, ele poderia morrer, ele e todos aqueles que o acompanhavam. Então nós estamos falando de uma situação bastante séria. E quando ele chega em Gerar, ele vai ser recebido por Abimeleque. Abimeleque aceita Isaac em suas terras. Abimeleque permite que Isaac fique ali. E ele não só permite, mas no futuro, quando ele descobre que Isaac estava escondendo informações dele, Isaac estava mentindo a respeito da sua esposa Rebeca, quando ele descobre isso, ele repreende Isaac e ele dá uma ordem para que ninguém do povo tocasse em Isaac, para que deixasse Isaac em paz. Ou seja, Abimeleque foi um instrumento de Deus para que Isaac ficasse em segurança, para que Isaac fosse protegido. E nesse período de paz, de segurança que Isaac teve, ele prosperou e enriqueceu muito. Nós vimos isso no texto. Então Abimeleque recebeu Isaac muito bem, até o momento em que Isaac começou a incomodar. Até o momento em que Isaac começou a enriquecer, começou a se tornar poderoso, e Abimeleque começou a temer. Abimeleque começou a ter medo de que Isaac fosse tomar aquilo que era seu, fosse tomar o poder de Gerar. E aí os filisteus começaram a ter inveja de Isaac. Porque como assim vem um homem de fora, vem um estrangeiro na nossa terra, usa dos nossos recursos e enriquece e a gente continua aqui na mesma? Então eles colocaram na cabeça deles, eles determinaram que eles iam dar um jeito de tirar Isaac de lá. Eles não podiam tocar em Isaac, porque essa tinha sido a ordem dada pelo rei, mas eles podiam tornar a vida de Isaac muito difícil. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles começaram a tapar todos os poços d'água, todos os canais de água que Isaac tinha. Começaram a cobrir tudo. E lembra, eu te falei qual é a importância de um poço. E eu te falei como é difícil cavar um poço. Não é algo fácil. Então eles começaram a tapar tudo. De forma que Isaac já não conseguia viver mais ali. Porque como ele viveria sem água? Ele então foi ao rei Abimeleque, provavelmente, pedir por alguma ajuda diante do povo que estava lhe causando mal. E o que ele recebeu de Abimeleque foi um convite para se retirar. Sabe aquele convite para se retirar que você não tem outra alternativa a simplesmente, você tem que simplesmente aceitar o convite? Então, ele recebeu um convite para se retirar. Ele foi expulso. Abimeleque disse para ele, não, você está se tornando poderoso demais para nós. Saia daqui, eu não te quero mais aqui. Quando Isaac mais precisou da proteção do rei, o rei Abimeleque lhe virou as costas. E por causa disso, Isaac entrou numa situação muito difícil. Ele se viu obrigado a sair às pressas daquela terra. Gente, não é como hoje, que já seria difícil, mas não é como você pegar uma mala, colocar seus recursos ali dentro e ir atrás de alguém que possa abrir a casa para você morar. Eles viviam em acampamento, eles moravam naquelas terras de forma provisória, eles tinham gado, eles tinham lavoura. Então agora, repentinamente, Isaac precisa recolher tudo e partir e ir embora. E ele faz isso. E aí ele começa a ter muitos problemas no caminho, porque toda vez que ele encontra um pedaço de terra e ele batalha para conseguir achar e cavar um poço, e finalmente ele consegue cavar o poço, vem os filisteus e falam, não, essa água é nossa, cai fora. E poço atrás de poço, Isaac vai tendo dificuldades, Isaac vai sofrendo. Entende que Abimeleque foi a pessoa que deu as costas para ele quando ele mais precisou? Entende que Abimeleque foi a pessoa que desencadeou uma série de problemas para Isaac e para todos os seus, para sua família, para os seus servos, para todos que o acompanhavam? Então eu preciso que você entenda que Abimeleque não era somente um rei poderoso que se dobrou diante de Isaac, mas Abimeleque era também o inimigo de Isaac. É como se Isaac estivesse finalmente em paz no seu acampamento e ele avistasse uma visita e essa visita fosse como um passado tenebroso voltando para atormentá-lo. Entende isso? É como se você estivesse finalmente conseguindo dar continuidade à sua vida, vivendo em paz novamente, e aquela pessoa que você tinha deixado lá para trás, que você tinha deixado lá no passado, voltasse para te atormentar e te atrapalhar. É exatamente isso que está acontecendo com Isaac. Imagine o coração desse homem. Imagine todos os sentimentos quando ele avistou Abimeleque. Imagine a memória dele trazendo as imagens da dor, do sofrimento que ele foi submetido e todos os seus por causa desse homem. Esse era Abimeleque para Isaac. E é nesse contexto que Isaac então chega diante de Abimeleque e diz o seguinte: por que me vieram ver?
uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Perceba, Isaac deixa bem claro para Abimeleque que ele não esqueceu por tudo aquilo que ele passou. Ele sabe tudo que Abimeleque lhe fez. Ele deixa bem claro isso. E a segunda coisa que Isaac faz aqui é questionar a intenção de Abimeleque. Quando Abimeleque chega em seu acampamento, Isaac questiona: o que você veio fazer aqui? Depois de tudo que você me fez, qual é a sua intenção aqui? Perceba, Isaac está tentando entender o que Abimeleque quer, porque ele está sondando a situação para descobrir e entender se Abimeleque não queria lhe causar mais mal. Isaac está sendo prudente. Ele é um líder de um grupo de pessoas, de famílias. Isaac está protegendo os seus, Isaac está protegendo o seu acampamento. Ele precisa ser prudente, ele precisa entender o que está acontecendo. Nós cristãos precisamos entender que nós precisamos ser prudentes, e isso não anula a mansidão, isso não anula o nosso coração pacífico. São coisas distintas que podem caminhar juntas. A prudência é uma característica importante. Nós cristãos precisamos caminhar por essa terra com olhos atentos, precisamos ser prudentes, precisamos estar atentos ao que está acontecendo, precisamos entender sobre quais perigos nós nos encontramos. Essa história de que crente não pode estudar, essa história de que crente não pode conhecer a Bíblia, de que crente tem que se submeter a tudo que lhe falam e não questionar nenhum tipo de ensino, é uma mentira. É algo que Satanás embute na cabeça das pessoas, porque dessa forma a gente padece por falta de conhecimento. O Senhor quer que nós conhecemos a palavra dele, todos nós. Conhecer, estudar, meditar, saber o que está acontecendo, estar astuto, estar prudente, conhecer o que está sobre nós, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, é algo que é do desejo do coração de Deus. Não caia na mentira de que viver em estado de ignorância é fé verdadeira. Não, não é. Não é. Porque se nós não conhecemos a verdade, nós seremos enganados por todo tipo de filosofia e de ensinamento que é completamente contrário àquilo que o Senhor nos diz. Então precisamos ser prudentes, precisamos entender o que está acontecendo, precisamos entender o cenário. Não podemos estar alheios aos acontecimentos do mundo em que vivemos. Precisamos saber o que está acontecendo. O povo de Deus é sim um povo inteligente. O povo de Deus é um povo que age em prudência. Deixa eu te lembrar, Jesus Cristo, quando ia discursar, quando ia ensinar os religiosos, as pessoas que estavam ali ao seu redor, muitas vezes ele era questionado por homens com más intenções em seus corações. E a Bíblia nos deixa claro que Jesus sabia dessas intenções, ele sabia o que estava no coração do homem, que estava ali questionando para fazer com que ele caísse em alguma armadilha. Jesus conhecia a intenção daquele homem e respondia de forma apropriada, respondia ao homem aquilo que ele precisava ouvir de acordo com as suas intenções, porque Jesus é a verdade, ele trabalhava pela verdade e ele é a verdade que liberta. O engano te aprisiona. Então não acredite nessa mentira. Nós cristãos somos sim um povo prudente e inteligente. Precisamos buscar entender o que está acontecendo. Não podemos viver como se fôssemos de um outro planeta, no sentido de alienação. Nós somos sim um povo distinto. Nós não pertencemos a esse sistema mundano. Nós não pertencemos a esse modo de ver a vida longe do Senhor. Isso é verdade. Mas nós não podemos estar alienados, porque nós pertencemos, porque nós estamos nesta terra. Isso é importante. Isaac então questiona a intenção de Abimeleque, e a resposta de Abimeleque é surpreendente. Olha o que Abimeleque diz no versículo 28. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Gente, Abimeleque viu Deus na vida de Isaac. Então ele vai para Isaac e diz, olha Isaac, eu percebi que verdadeiramente Deus está em você. Perceba que Abimeleque não vai para Isaac e diz assim, olha Isaac, eu percebi que de fato você é um grande homem. Eu percebi que de fato você é muito bom. Eu percebi que de fato você me assusta. Não, Abimeleque percebe o Deus de Isaac. Abimeleque vai a Isaac porque viu Deus nele.
E aí nós precisamos lembrar que em toda a história, Isaac viveu por várias dificuldades, passou por muitos conflitos, por muitos desafios, mas em todos eles Deus estava ao seu lado, e essa é a grande diferença. Nós cristãos somos distintos por causa do Deus que está em nós, e não pelo fato de sermos bons, porque não somos. Precisamos ter clareza nisso. Quando as pessoas olham para nós, o que elas encontram em nós? Elas podem ver Jesus em nós? É evidente a marca de Deus em nossas vidas? Olha, Abimeleque foi até Isaac e ele pede por um acordo. Ele fala, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Ele deseja estar em paz com Isaac. Ele deseja ter Isaac como um aliado e não como inimigo. Por quê? Porque ele passou a temer o Deus de Isaac. Abimeleque reconheceu que o Deus que estava na vida de Isaac não era qualquer Deus. Deixa eu te explicar algo. No contexto, cada nação servia a um determinado Deus. E esse Deus, ele se misturava muito com a política, com a forma como esse rei gerenciava a vida ali daquele povo. Não era algo separado, como a nossa mente funciona hoje em dia. Era algo misturado. Quando um rei ele obtinha sucesso numa guerra, isso significava que o Deus dele havia sido mais forte do que o Deus do povo vencido. Entende? Então quando Abimeleque se rende e ele vai até Isaac, ele está declarando com a sua boca que ele reconheceu que o Deus de Isaac era muito maior do que o Deus do seu povo. E portanto ele tinha medo agora de ser inimigo de Isaac, porque ele poderia receber a ira de Deus. Entende? Como ele está contra o amigo de Deus, ele está sujeito a receber a ira de Deus. Ele não está debaixo da proteção. Ele pode ser alcançado pela ira do Senhor, e é por causa desse temor, desse medo de Abimeleque que ele vai até Isaac. E ele pede a Isaac por paz. Ele fala o seguinte, tu não nos farás mal. Ele está pedindo, Isaac, não nos faça mal. Seja nosso aliado, nós não queremos ser teu inimigo, nós reconhecemos o Deus que está sobre a tua vida. Gente, nós temos aqui o ímpio, que está com medo da ira de Deus, que está vivendo sob o jugo da culpa, da condenação, da ira que o homem merece por causa de seus pecados. Esse homem está indo atrás de Isaac para encontrar paz. Lembra que Isaac é o filho da promessa. Lembra que Isaac carrega a promessa que estava sobre o seu pai Abraão. A promessa de que ele seria a bênção para todas as nações, porque a partir da sua descendência o próprio Jesus Cristo nasceria, morreria pelos nossos pecados, pagaria nossa dívida e dessa forma perdoaria, liberaria perdão, tirando a nossa culpa, tirando o peso do nosso erro das nossas costas. Jesus recebeu a ira que nos era devida. Entende? Quando nós vamos a Jesus, nós encontramos essa paz. Enquanto nós caminhamos longe de Jesus, existe sobre nós uma culpa, existe sobre nós o peso da condenação, existe sobre nós o medo de Deus, o medo da ira de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo e nós somos o oposto. Então nós merecemos a sua ira, nós merecemos o teu juízo. E quando nós estamos longe de Jesus, é isso que está sobre nós. Mas quando nós nos rendemos e vamos a Jesus, nós podemos encontrar nele a paz, porque ele simplesmente como um escudo se coloca diante de nós, recebe toda a ira do Senhor, nos perdoa e agora nós temos paz, a culpa é retirada de sobre nós. O ímpio foi atrás do justo para encontrar paz. Se você quer encontrar paz, você precisa ir atrás de Jesus Cristo. Você precisa encontrar Ele. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele é aquele que recebeu a ira em teu lugar. E se você já está em Cristo, se Ele já chegou na sua vida, se Ele já te perdoou, se Ele já te fez nascer de novo, o mundo precisa encontrar em você esse lugar de paz. Lembra? Nós vivemos neste mundo e, portanto, nós precisamos lidar com o aspecto público também. Nós precisamos lidar com pessoas que ainda não encontraram essa paz. E como nós lidamos com isso? Sendo aquele que tem a paz para oferecer. Olha, o cristão, ele não pode converter o coração de ninguém, como eu disse há pouco tempo atrás. Mas assim como eu disse que nós não podemos converter o coração de ninguém, eu disse que nós temos um Deus que pode. E essa é a grande questão.
O cristão, ele não pode converter ninguém, mas ele pode ser uma testemunha daquele que converte o coração. Nós somos uma testemunha do Deus vivo. Nós somos uma testemunha de Jesus Cristo. E sabe o que uma testemunha faz? Uma testemunha aponta a verdade. Uma testemunha evidencia aquilo que ele viu, ouviu, viveu e conheceu. Uma testemunha, ele aponta o caminho correto. Ele ajuda, ele auxilia o encontro da verdade. É isso que uma testemunha faz. E eu e você somos testemunhas. Nós não podemos converter ninguém, mas nós podemos testemunhar sobre a verdade. Nós podemos apontar o caminho correto, o único caminho que vai a Deus. Nós podemos ser aqueles que carregam a mensagem que o mundo precisa, as respostas que o mundo tem procurado. Nós precisamos ser esse lugar de paz, em que o mundo, em que as pessoas que ainda não encontraram Cristo, que as pessoas que ainda vivem debaixo de uma tormenta, podem encontrar paz. Entende? Assim como Abimeleque foi a Isaac pedindo por paz, nós devemos ser aqueles que as pessoas desejam vir a nós para encontrar paz, para encontrar o Cristo, para encontrar a verdade. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: se alguém está perdido, desesperado, vivendo debaixo de angústia, e essa pessoa então começa a desejar encontrar paz, essa pessoa agora deseja encontrar a verdade, ela está sedenta pela verdade, ela pode encontrar essa paz em você? Ela encontra Cristo em você? Se essa pessoa vier até você desesperado por respostas, querendo encontrar sentido na sua vida, querendo se libertar desse peso da condenação, querendo sair debaixo da ira de Deus, ela encontra em você as respostas que ela precisa? Você é essa testemunha para ela? Se um ente querido, se uma pessoa da sua família está debaixo de tormenta, ela encontra em você a paz que ela busca? Ela encontra em você o Cristo que pode libertá-la das suas condenações? Ou você é o tio, o primo, a irmã, a mãe, a avó que é rancorosa, que é amargurada, que difama as pessoas, que é fofoqueiro, que fala mal de todo mundo, que toda vez que se reúne para almoçar, só sai das suas bocas palavras de maldição e de condenação? Entende o que eu estou dizendo? Não adianta nada nós carregarmos uma placa de religiosos, não adianta nada nós usarmos uma roupa apropriada ou que dizem ser apropriada, irmos à igreja com muita frequência, com muita regularidade, mas na nossa família sermos tidos como o rancoroso, o amargurado, o que não perdoa, o que tem palavras de violência, aquele que eu não consigo confiar para abrir o meu coração, aquele em que eu não encontro descanso ou paz, só encontro julgamento e dureza, aquele que se acha o superior, aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso. Não faz sentido sermos cristãos dentro da igreja e não testemunharmos da verdade na nossa família. Não faz sentido irmos ao culto no domingo de manhã e na hora do almoço as pessoas não conseguirem estar ao nosso lado. E não porque a verdade incomoda elas, não por causa da presença de Jesus que incomoda aquele que está vivendo em pecado, não. Mas é porque nós somos insuportáveis. É porque não somos agradáveis, é porque não sabemos falar nada de bom, é porque não mostramos que existe paz em nosso interior. Se alguém no seu trabalho está desesperado, está caminhando para a morte, está caminhando para a condenação e essa pessoa deseja encontrar a verdade, ela pode encontrar em você. Ou você é um funcionário trapaceiro, preguiçoso, maledicente, cheio dos esquemas, que não tem valor, que não tem caráter, que só reclama, que nunca acha que está sendo valorizado o suficiente, que não se esforça, que se acha superior. Estamos sendo testemunhas da verdade. Se o ímpio vier até nós, poderá encontrar paz. Nós somos os justos que o mundo precisa procurar, porque quando Cristo morreu por nós, Ele nos justificou. Ele nos tornou justo diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Teu Filho. Ele vê que o pecado foi apagado das nossas vidas por causa do sangue do Filho de Deus. E, portanto, agora nós somos justos como Ele é justo. Portanto, o perdido precisa encontrar nos justos a paz que Ele procura. Estamos sendo testemunhas, estamos apontando a verdade,
Estamos sendo aqueles que evidenciam o caminho correto, aqueles que ajudam as pessoas a encontrarem a verdade. Precisamos ser a luz do mundo. Precisamos ser o sal da terra. Não podemos converter o coração de ninguém, mas no contexto público, no relacionamento com o outro, nós somos testemunhas de um Deus vivo, de um Deus que salva, de um Deus que transforma, de um Deus que faz nascer de novo. Quando todos dizem não tem jeito mais para ele, nós dizemos tem sim, porque nós cremos em um Deus que faz nova todas as coisas. Quando Abimeleque vai a Isaac em busca de paz, ele tem um argumento para isso. E o argumento de Abimeleque é chocante. Ele argumenta o seguinte: tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Abimeleque aqui, ele disfarça o erro. Ele está tentando atenuar o que ele fez. Ele está pisando em ovos. Ele está indo diante de Isaac, ele sabe que ele fez mal para Isaac, ele fez muito mal para Isaac, mas ele mente. Ele chega diante de Isaac e fala: olha, Isaac, não faça mal pra gente, assim como nós nunca te fizemos nada. E aí ele coloca na fala aquilo que ele fez de bom, para ver se Isaac consegue assim ser enganado por ele e esquecer o erro que ele cometeu. Ele faz assim: nós te despedimos em paz, nós te recebemos e te despedimos em paz. Ou seja, é verdade que eu te expulsei quando mais você precisou, é verdade que eu não lutei por você quando o povo começou a te causar problemas, é verdade que quando eu te expulsei, muitas dificuldades vieram sobre você, você quase morreu, você e todo o seu clã, é verdade, mas lembre-se que quando você chegou em Gerar fugindo da fome, eu te recebi. Eu deixei você habitar as minhas terras. E eu não só deixei você habitar as minhas terras, mas quando chegou o momento de te expulsar, eu fiz isso com cautela. Eu deixei que você levasse todos os seus bens. Eu não quis ficar com nada. Eu deixei que você saísse em paz. Veja, Isaac, eu não te fiz nada, então por favor não faça nada comigo também. E ele piora a situação, ou melhor, ele tenta atenuar ainda mais. Ele diz assim: agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, agora você é um homem abençoado, olha a terra que você está, olha como esse lugar é bom, olha como você está vivo, o seu clã está vivo, olha como você continua rico, tá vendo? Você está bem. Por que você vai se incomodar comigo? Por que você vai se apegar a algo tão pequeno que ficou lá no passado? É mais ou menos isso que ele está dizendo. É como se o seu inimigo chegasse diante de você e dissesse assim: olha, eu nunca te fiz mal. Para, olha como você está agora. Sério que você vai se apegar a algo tão pequenininho? Abimeleque disfarça o seu erro. Ele não reconhece verdadeiramente a sua culpa. Ele disfarça para tentar evitar as consequências. E isso é uma atitude de orgulho. Quando nós disfarçamos o erro, quando nós não reconhecemos a nossa culpa, quando nós ficamos tentando dar um jeitinho para evitar as consequências do nosso erro, é porque nós nos achamos superiores, nós achamos que não merecemos o erro. Nós ainda nos temos em muita autoestima, entende? Nós ainda achamos que somos bons demais para recebermos as consequências que merecemos. Então nós não reconhecemos a culpa e ficamos contornando a situação. Nós fazemos isso com as pessoas, mas o pior, nós fazemos isso com Deus. Nós vamos para a oração e, em vez de reconhecermos, confessarmos o nosso pecado e pedirmos perdão e simplesmente nos arrependermos, nós ficamos dialogando com Deus, achando que funciona, achando que a gente está enganando Ele. Olha, Deus, eu sei que eu errei aqui, mas poxa, o Senhor sabe que eu sou fraco. Poxa, o Senhor sabe que eu queria isso. O Senhor sabe que Ele fez isso para mim. Olha, Deus, eu sei que eu falei com ele que não, de uma forma que não é muito legal, mas o Senhor sabe que ele fez isso, isso e isso. Não importa. Diante do nosso relacionamento de Deus, nós precisamos nos concentrar no perdão dos nossos pecados, na nossa santificação. Sim, o outro erra e Deus vai lidar com ele, mas nós precisamos nos concentrar na nossa caminhada de santidade. Ou você acha que quando nós estivermos diante do julgamento de Deus, a gente vai poder colocar a culpa no nosso próximo e dizer: olha, Senhor, eu agi assim a vida toda, mas é porque olha o que eu passei, olha o que eu vivi. É verdade, gente, que a vida aqui é dura, é verdade que existem muitas coisas que vêm sobre nós, que são difíceis, que são dolorosas, mas deixa eu te falar, todo mundo está vivendo neste mesmo mundo caído. Todo mundo passa por dor, por dificuldade, todo mundo tem fraqueza.
Mas também existe um Cristo que morreu por todos e que aqueles que se arrependem dos seus pecados encontram perdão e podem recomeçar e podem fazer diferente. Precisamos nos arrepender de verdade. Ser uma testemunha fiel é ter o coração quebrantado, é ter um coração humilde, submisso, um coração que reconhece que eu só sou um pecador que careço da graça e misericórdia de Deus e, portanto, eu vou errar. Gente, ser um cristão verdadeiro, ser uma testemunha verdadeira para o mundo, não é tentar viver uma vida de aparências. Quando a gente começa a falar sobre testemunho, quando a gente fala sobre as pessoas verem Cristo em nós, a gente tem uma tendência a querer colocar uma máscara, uma fantasia de cristão. E essa fantasia, essa máscara de cristão é tentar mostrar uma vida superficial, onde não há problemas, onde nós não erramos, onde nós somos perfeitos. E o que a gente não percebe é que enquanto a gente está debaixo dessa máscara e dessa fantasia, o que nós estamos fazendo é desagradar a Deus constantemente, porque nós começamos a viver uma falsidade e a gente começa a não se arrepender mais, a gente se acostuma com isso. A gente se acostuma com uma vida de aparência. Ser uma testemunha fiel não é usar um terno de grife, não é ter o melhor carro da igreja, não é ter a melhor casa, não é ter uma família perfeita que nunca errou, que, meu Deus, é uma família maravilhosa e abençoada, mesmo que nós saibamos que lá dentro de casa não é bem isso que acontece. Não é isso que te torna uma testemunha fiel. Na verdade, isso faz o contrário. Porque todo mundo percebe quando uma pessoa é falsa. Todo mundo percebe a hipocrisia. E isso, ao invés de testemunhar a favor do Senhor, isso mostra uma religiosidade. Isso mostra que você vive uma mentira. Isso não é ser uma testemunha fiel. Ser uma testemunha fiel é ter um coração quebrantado, é se arrepender genuinamente, deixar Deus trabalhar em você de verdade, de forma que aquilo que você expressar seja verdadeiro, de forma que o mundo possa ver em você um humano, uma pessoa como qualquer outra, que é falho como qualquer outra, mas que tem um Deus que faz toda a diferença, mas que tem um Deus que perdoa. E essa é a diferença. Uma vez eu ouvi o testemunho de uma menina e eu achei tão bonito o que ela falou. Ela conta que ela se converteu e ela foi a primeira da sua família a se converter, então ela não nasceu num lar cristão. Ela então se casa com um homem que era cristão e ela tinha uma grande expectativa. Como ela nasceu num ambiente não cristão, ela estava acostumada com um lar de muita briga, de muita discórdia. Os pais dela brigavam muito, tinham um casamento muito ruim, a família era uma família muito fragmentada. Quando ela se casa com esse cristão, ela tinha a expectativa de ter uma família perfeita. E na mentalidade dela, a família cristã é a família que não briga, é a família que não tem problemas, é a família que nunca discute, é a família que nunca tem discordância, é a família ideal. Só que aí quando ela casou com esse homem, ela descobriu que ela não conseguia viver assim, eles brigavam, e com mais frequência do que ela imaginava. E isso foi deixando ela frustrada, porque ela começou a pensar, poxa, será que isso tudo é mentira? Poxa, por que eu não consigo ter um casamento onde não há briga, onde não há confusão? Por que a minha família não é aquilo que eu imaginava ser? E aí foi quando ela começou a descobrir que uma característica maravilhosa é o coração reconciliador. Ela percebeu que o maior testemunho que ela poderia deixar para a filha dela é que a filha dela percebesse que os seus pais eram seres humanos falhos como qualquer um e, portanto, eles também brigavam, eles também discutiam, mas eles sempre se reconciliavam. Havia liberação de perdão, havia arrependimento. Isso iria brilhar aos olhos da vida da filha dela. Isso era um testemunho verdadeiro. Essa é uma diferença muito gritante na vida do cristão. As pessoas precisam olhar para nós e ver que no nosso meio, no nosso ambiente, existe reconciliação, existe oportunidade de fazer diferente, existe arrependimento, existe perdão. Entende, meu amigo? Então se arrependa de verdade. Não disfarce mais as coisas diante de Deus, mas se arrependa genuinamente. Essa é uma característica importante. Que as pessoas encontrem sinceridade em nossas vidas com o Senhor Jesus. Bom, depois dessa fala de Abimeleque, imagine você, o seu inimigo, chegando diante de você e dizendo para você que ele não te fez nada. Dizendo para você que, imagina, ele nunca te fez mal. Disfarçando, sabe? Não reconhecendo verdadeiramente o seu erro. O que você ia querer fazer diante disso?
Você ia aproveitar a oportunidade para se vingar com as suas palavras, porque sim, acredite, usar a língua para causar dor no outro também é um modo de vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Gente, já aconteceu comigo várias vezes de você estar numa situação em que você está conversando com a pessoa e você diz que aquela conversa tem como propósito resolver as coisas, chegar numa reconciliação, mas no fundo do seu coração não é essa a sua intenção. A sua intenção é ferir o outro, a sua intenção é fazer com que ele sinta a dor que você sentiu através das suas palavras. Isso é vingança. Isso não agrada ao Senhor. Bom, Isaac não agiu assim. Olha o que Isaac fez, versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Sim, gente, Isaac fez um banquete. Isso era muito comum na época para mostrar que você estava oficializando aquele acordo, que você estava concordando, né? Que você realmente estava aceitando aquele acordo. Ele dá um banquete, ele oferece, ele doa os seus próprios recursos para dar uma festa para Abimeleque. Ele não fala nada, ele simplesmente festeja, celebra, aceita o acordo de paz e despede Abimeleque em paz. Gente, Isaac tinha grandes interesses em aceitar aquele acordo. Aceitar o acordo de paz garantiria que ele vivesse naquela terra em tranquilidade, sem ter inimigos. E isso era muito bom para ele e para sua família. Isaac foi sábio nesse momento. Se ele revidasse em palavras, o que ele estaria mostrando para Abimeleque é um total descompromisso, uma falta de compromisso, de comprometimento com um acordo de paz. Ele estaria mostrando para Abimeleque que, olha, eu não estou comprometido com essa paz, não confie em mim. E aí Abimeleque poderia nutrir por Isaac uma inimizade total, voltar para o seu reinado, voltar para suas terras e armar um plano para destruir Isaac e o seu clã. Isaac não conseguiria a paz que ele ambicionava. Ou seja, Isaac foi muito sábio, gente. Ele poderia sim revidar, usar a sua voz, a sua fala para revidar, mas sabe o que ele ia conseguir colher com isso? Morte, destruição. E tudo isso por falta de sabedoria do próprio pai, que teve a oportunidade de aceitar o acordo de paz e não aceitou por imprudência, por falta de sabedoria, por descontrole emocional. Entende? Gente, Isaac aqui expressou o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é ser alguém manso, pacífico, perdoador. Alguém que se esforça pela paz verdadeira. Quando eu falo ser comprometido com a paz, não é que você vai abrir mão da verdade e dos princípios pela paz, para que não haja conflito e dificuldade. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas é você estar tão comprometido com a verdade, custe o que custar, mesmo que para isso você tenha que engolir os seus próprios sentimentos e lidar com eles diante de Deus. É ter domínio sobre as suas emoções, sobre seu descontrole, para que a paz seja alcançada. Isaac expressou o caráter de Cristo. Uma testemunha verdadeira expressa o caráter de Cristo. Uma testemunha fiel, ela tem um coração perdoador. Uma testemunha fiel, ela tem um coração manso e pacífico. Gente, Jesus, quando estava sendo levado para sua morte, ele foi açoitado, humilhado, ridicularizado e ele era inocente. E mesmo assim, praticamente em todo o tempo, ele permaneceu em silêncio. E ele falou em raros momentos para obedecer à vontade de Deus. Ele falou porque era da vontade de Deus que ele falasse algumas coisas. E uma dessas coisas que ele falou é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se tinha alguém que tinha o direito de não perdoar ninguém, era Deus, porque ele é santo. Mas ele quis nos perdoar a ponto de enviar o seu filho como sacrifício. Jesus quis nos perdoar a ponto de se entregar como sacrifício. E hoje ele pede ao Pai que nos perdoe, porque ele pagou o preço por nós. Ele é o nosso maior alvo, ele é o nosso maior exemplo. Se temos dificuldade de perdoar, é porque nós ainda não entendemos que fomos perdoados. Nós não entendemos o perdão. Nós ainda achamos que temos a Deus porque merecemos. Nós ainda nos temos em muita autoestima. Agora, quando nós entendemos quem realmente somos e entendemos o que realmente significa o perdão de Cristo, então nós não conseguimos não perdoar, porque fomos perdoados. Entende? Ser uma testemunha fiel é expressar o bom caráter de Cristo. E eu sei que isso é elevado demais. Eu sei que isso não é pouca coisa. Eu sei que a métrica é muito alta. Mas eu quero tirar o fardo do seu coração neste momento. Olha o que diz o versículo 32. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água.
Isaac deu-lhe o nome de Seba e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Lembra do parênteses que eu falei lá no começo, no versículo 25, que Moisés está nos contando que antes de achar o poço houve um acontecimento e esse acontecimento foi o acordo de paz? Então, depois do juramento, depois do acordo que Isaac fez com Abraão, ele então é surpreendido com essa notícia maravilhosa. Deus, de forma providencial, garantiu que os servos de Isaac cavassem o poço daquela região naquele momento. E isso serviu como um sinal para Isaac de que Deus estava aprovando as suas ações, de que Deus estava aprovando aquele acordo, de que Deus estava com ele, assim como esteve com Abraão. E por conta disso, ele estava garantindo que Isaac habitasse ali em paz para cumprir com o seu plano, que era Isaac desenvolver a sua família naquelas terras, para que no futuro o próprio Deus pudesse nascer da sua descendência. Gente, Deus, Ele nos garante cumprir a vontade dEle. Ele é aquele que nos capacita a tal coisa. Ele está conosco. Lembra o que eu falei? Nós não podemos converter o coração humano, mas podemos ser uma testemunha. E nós só podemos ser uma testemunha porque o próprio Deus está em nós. Isaac então encontra o poço e ele dá ao poço o nome de Seba. Depois a cidade onde o poço se encontrava vai se chamar Berseba. Zeba tem a ver com juramento. Ali naquele lugar o seu pai também tinha feito um acordo de paz com o rei Abimeleque. O poço que Isaac acaba de encontrar é o poço que o seu pai no passado cavou e comprou do rei Abimeleque nesse acordo que eles fizeram. Então agora Isaac está encontrando o mesmo poço que o pai encontrou e comprou em um acordo de paz com o rei Abimeleque da sua época, no passado. Veja, gente, Deus estava com Abraão, Deus está com Isaac. E Deus é aquele que nos capacita a viver as vontades do Senhor. Por isso eu sei que a nossa métrica é elevada, eu sei que ser como Jesus não é pouca coisa, mas existe em você o Espírito Santo que é quem te capacita a isso. O Espírito Santo é aquela voz que te diz, siga por aqui, não siga por ali, faça isso, não faça aquilo, segure as suas palavras nesse momento, venha até mim porque eu sou o Consolador, eu vou lidar com as suas emoções, eu vou tirar a sua dor, eu vou te consolar. Não é vomitar tudo que está no seu coração que vai resolver isso, ao contrário, isso vai te trazer morte e destruição. O Espírito Santo é aquele que sussurra em nossos ouvidos o que nós precisamos. A Bíblia diz que ele nos faz lembrar dos ensinamentos da palavra e nos ensina aquilo que ainda não aprendemos. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a vivermos em santidade, por isso nos é possível sermos uma testemunha fiel. Não vamos desistir disso. Ser uma testemunha fiel significa ter uma vida perfeita e sem problemas. Significa que o mundo precisa olhar para nós e ver que a nossa família é perfeita e que nós não vivemos nenhum tipo de desacordo? Não. Olha o que está no versículo 34. Será que Isaac tinha uma família perfeita? Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Gente, Isaac tinha um filho, o mais velho dos gêmeos, chamado Esaú. Esaú desrespeitou a orientação do Senhor, foi contra tudo aquilo que Deus havia ensinado, se casando com duas mulheres que não temiam a Deus. Ele foi contra aquilo que Deus instituiu como sendo o casamento entre um homem e uma mulher. E ele abraçou mulheres que não temiam a Deus, mas adoravam a outros deuses. Ele agiu de forma oposta a seu pai Isaac, que também aos 40 anos se casou com Rebeca, uma única mulher e uma mulher que temia ao Senhor. A atitude de Esaú mostra que ele despreza a bênção de Deus e não teme a sua maldição. Ele é um profano e um fornicador. Ele com certeza estava trazendo amargura para o coração dos pais. É óbvio que pai não se entristece em ver o filho caminhando contra a vontade de Deus. Não existe maior cilada do que essa. Isso trouxe amargura para Isaac e para Rebeca. Mas isso não quer dizer que Isaac e Rebeca não eram pessoas abençoadas pelo Senhor. Isso não quer dizer que Deus não estava com eles. Isso não quer dizer que eles não eram amigos de Deus. Talvez você esteja vivendo a dor de ter filhos longe do caminho do Senhor. Talvez você esteja vivendo a dor de ter uma casa quebrada, uma casa onde o seu marido não teme a Deus, onde seus filhos não servem ao Senhor, ou onde a sua esposa não entende a tua fé e não compartilha dela. E eu sei que isso é dolorido e deve ser mesmo. Isso mostra que a sua fé é sincera. Mas isso não significa que você é uma fraude. Não carregue essa condenação sobre você.
Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo de pecado. Existem problemas aqui, as coisas não vão caminhar de forma perfeita. E isso deve ser um lembrete de que ainda não estamos na eternidade. Esaú era um lembrete constante para Isaac e para Rebeca, de que por mais abençoados que eles fossem, eles ainda não estavam na Nova Canaã. Eles ainda não estavam na Nova Jerusalém, eles ainda não estavam habitando a eternidade com o Senhor. O mundo caído e as dificuldades deste mundo são um lembrete de que nós ainda não estamos na eternidade, mas estamos aqui nos preparando para ela. O nosso alvo deve ser a Nova Jerusalém, nosso alvo deve ser a eternidade com o Senhor Jesus. E, portanto, não podemos nos apegar tanto a essa terra, não podemos nos conformar com o que existe aqui. Mas precisamos continuar nos apegando ao processo de santificação, de glória em glória, de pouco em pouco, o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Para terminar, eu disse para você que falaríamos sobre a vida do cristão no âmbito público, na sociedade. Como o cristão deve lidar nesse aspecto mais público, como nós devemos viver nessa sociedade que não reconhece o Espírito que habita em nós. E a resposta é: nós devemos ser testemunhas da verdade. E ser uma testemunha da verdade é ter um coração quebrantado, humilde, é reconhecer a nossa posição diante de Deus, de forma a vivermos em constante estado de arrependimento, em constante estado de contrição, de sabermos quem nós somos, de sondarmos o nosso coração, de desconfiarmos das nossas intenções, das nossas atitudes, não nos acharmos bons o bastante. Ser uma testemunha fiel ao Senhor também é ser aquele que expressa o caráter de Cristo. E isso consiste em sermos prudentes, em sermos mansos, pacíficos, perdoadores, em proclamarmos a verdade e estarmos verdadeiramente comprometidos com a paz. Não sejamos agentes de conflito, de confusão, de baderna, de briga desnecessária. Nós devemos ser aqueles que sempre estão agindo para produzir bons frutos. E devemos estar comprometidos com a paz, custe o que custar. Se necessário for nos calarmos e lidarmos com os nossos sentimentos, que assim seja. Se necessário for que haja conflito no nosso exterior, porque nós decidimos escolher ficar com o que é justo e correto, que assim seja. Que estejamos verdadeiramente comprometidos com a paz. E eu sei que esse é um alvo muito alto, mas nós também aprendemos hoje que assim como Isaac tinha Deus, que fazia com que ele pudesse viver a sua vontade, que garantia que a vontade de Deus fosse estabelecida, nós também temos a Deus habitando dentro de nós e que nos garante, que nos possibilita vivermos a sua vontade. E a sua vontade é que sejamos santos como Ele é santo, de forma a sermos assim luz para este mundo e agradarmos o coração do nosso Deus. Deus te abençoe. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha falado ao seu coração e eu espero você na próxima vez.